Boa noite. Nós vamos falar sobre hepatite C e o meu grupo é composto por Alanis Cristine, Clara Angelina, eu, Daiane Manoeli, Larissa Delier, Maria Eduarda e Letícia de Paiva. O vírus da hepatite C é um vírus RNA da família Flaviviridae. Dentro dele, temos variações dentro de um mesmo genótipo e subtipo. Isso é possível devido à replicação imperfeita do vírus, com o surgimento de pequenas e constantes mutações. Daí a gente consegue ver essa bolinha e triângulo amarelo está representando as proteínas do envelope. Essas bolinhas internas são as proteínas do capsídeo e dentro é o RNA viral. O vírus da hepatite C é um patógeno humano. Este é um dos fatores que dificultam os estudos da hepatite C, porque não há animal de experimento. Em relação à epidemiologia do vírus, apenas 2% da população mundial se encontravam infectados pelo vírus da hepatite C, segundo a OMS. A obtenção de valores assertivos torna-se difícil devido a grande caso de pessoas assintomáticas. Então, isso é um grande fator que dificulta a gente ver quantas pessoas são infectadas ou não pelo vírus. Um dos critérios de busca é o isolamento do DNA complementar do vírus da hepatite C, uma das principais causas de doença hepática crônica no mundo. A prevenção e controle dependem de uma complexa avaliação da distribuição global da infecção. A inexistência de uma vacina ou alguma forma de profilaxia pós-exposição não é encontrada. Temos a necessidade de uma correta avaliação epidemiológica e ações de prevenção primária na população é sempre importante. Falar um pouco agora sobre os fatores de risco e transmissão. A investigação dos fatores de risco para infecção pelo HCV ela pode ser realizada tanto por estudos prospectivos ou retrospectivos também, sendo que diversos trabalhos apontam como os principais fatores de risco: transfusão de sangue e hemoderivados de doadores não testados para o anti-HCV, transplante de órgãos de doadores infectados, uso de drogas injetáveis, terapias injetáveis com equipamento contaminado ou não seguro, hemodiálise, exposição ocupacional ao sangue, transmissão perinatal e transmissão sexual também. E, além disso, em decorrência da grande variedade das atividades humanas com potencial exposição ao sangue, existem diversos outros modelos biológicos também que são possíveis de transmissão do HCV. E alguns exemplos incluem procedimentos estéticos, culturais e religiosos, como, por exemplo, tatuagem, piercing, serviço de barbearia, rituais de escarificação, circuncisão e acupuntura. E entre os diversos fatores de risco, os mais descritos na literatura são a transfusão sanguínea, uso de drogas injetáveis e terapias invasivas, com equipamentos contaminados ou não seguros. Entretanto, ao longo do tempo e em cada região, ocorreu variação significativa na importância de cada um desses fatores na transmissão da doença. Agora sobre a transfusão de hemoderivados. A transfusão de sangue e hemoderivados de doadores não testados para o HCV é considerada uma forma importante de transmissão. Só que, porém, após a padronização dos processos de triagem, pré-doação, houve uma significativa redução de transmissão, no caso do HCV, por meio da transfusão de hemoderivados. Estima-se que entre 1960 e 1991, 5% a 15% dos receptores de produtos sanguíneos infectaram-se com HCV e que, atualmente, após a adoção dos testes de rastreamento, o risco de infecção por transmissão sanguínea está em torno de 0,001% por unidade de sangue transfundida. E apesar dessa significativa redução observada nos últimos anos, eles fizeram um estudo no maior banco de sangue de Santa Catarina. E esse estudo revelou que a probabilidade de contaminação pelo HCV ainda se mantinha na ordem de uma para 13.721 unidades de sangue transfundidas. No caso, é um valor no mínimo de 10 vezes mais alto que o encontrado em países desenvolvidos.
Após a redução da transmissão do vírus da hepatite C por transfusão de hemoderivados, o compartilhamento de material contaminado pelos usuários de drogas intravenosas tornou-se o maior fator de risco para a transmissão dessa doença. O uso de drogas intravenosas foi uma das principais formas de transmissão do vírus da hepatite C nos últimos 40 anos em países como Estados Unidos e Austrália, e é atualmente considerado o principal fator de riscos em países desenvolvidos. Nesses países, o uso dessas drogas responde por cerca de 70 a 80% das contaminações pela hepatite C ocorridas nos últimos 30 anos. Um estudo publicado por Thorpe mostrou que a prevalência de infecção pelo vírus da hepatite C entre usuários dessas drogas variou de 70% a 90% e parece aumentar com o tempo de uso. No entanto, alguns estudos mostram que mesmo os usuários recentes, há menos de 6 meses, por exemplo, podem apresentar taxas de prevalência superiores a 75%. No Brasil, as estatísticas são escassas. No entanto, o trabalho que avaliou a prevalência do anti-HCV em usuários dessas drogas intravenosas na cidade de Santos demonstrou uma taxa de 75%, comparável às taxas relatadas na maioria dos países. Procedimentos médicos e exposição nosocomial. As terapias injetáveis com equipamentos contaminados ou não seguros se apresentam como uma forma de transmissão do vírus da hepatite C. Apesar da escassez de dados confiáveis, estima-se que aproximadamente 2 milhões de indivíduos se infectem anualmente por essa via. Em países em desenvolvimento, o suprimento de materiais esterilizados podem ser inadequado ou inexistente. Além disso, fora dos centros médicos, terapias injetáveis podem ser realizadas por indivíduos não habilitados. Assim, ao longo da vida, uma pessoa pode receber múltiplas injeções com material contaminado, o que aumenta significativamente o risco acumulado de infecção pelo vírus da hepatite C. No Egito, o país com maior prevalência de hepatite C no mundo, a maioria dos indivíduos foi contaminado pela reutilização de seringas de vidro durante uma campanhas nacionais de tratamento da esquistossomose entre 1960 e 1987. Do mesmo modo, na Índia, a prevalência do vírus da hepatite C entre os pacientes que receberam múltiplos tratamentos injetáveis para a leishmaniose visceral é de 31,1, o que é significativamente maior do que a prevalência observada na população geral. Pacientes que realizam hemodiálise possuem maiores prevalências de infecção pelo vírus, com percentuais que variam entre 19% e 47,2%. Entre os fatores associados às maiores taxas de infecção pelo vírus da hepatite C, entre os pacientes hemodiálise estão o tempo em diálise e a região demográfica. A transmissão do vírus entre pacientes hemodializados é principalmente nosocomial, que no caso é a infecção adquirida no hospital, sendo considerados possíveis fatores de risco o compartilhamento dos equipamentos e instrumentos de hemodiálise e a falta de adesão a medidas de precaução padrão e esterilização dos equipamentos. A coinfecção entre o vírus HIV e o vírus da hepatite C, as mães coinfectadas foram 3,8 vezes mais propensas a transmitir o vírus da hepatite C ao filho, mas no aleitamento materno não contribui para a transmissão do vírus da hepatite C. Outro tópico, para a transmissão da hepatite C é a exposição ocupacional, Os profissionais da saúde, eles são os profissionais que têm mais contato e estão mais susceptíveis à exposição da doença. Entre os profissionais da saúde, existe a prevalência naqueles profissionais da área de dentistas, cirurgiões dentistas. Isso se deve, talvez, por causa da área que eles estão, Geralmente são cirurgiões que trabalham sozinhos, sem uma equipe, então o risco, de exposição, quando você tem contato com agentes pérfuro-cortantes, o risco de
de ter um acidente com esses instrumentos é bem maior, né? E a pesquisa também aponta que cirurgiões ortopédicos são os que têm menor taxa de exposição ocupacional, porque geralmente são profissionais que têm uma equipe, né? O risco é menor, né? Mas toda essa prevalência tem a ver também com a questão de biosseguridade, né? Esses profissionais, eles têm que estar devidamente capacitados, né, para se instrumentarem, têm que ter capacidade de desenvolver, né, métodos que não possibilitem esse risco. Transmissão vertical. As taxas de transmissão vertical do HCV elas variam normalmente entre 0 a 20%, com média em torno de 5% na maioria dos estudos. E os fatores de risco para a transmissão vertical incluem elevada carga viral da mãe, o trabalho de parto prolongado e monitorização fetal interna e co-infecção do HIV e HCV. E as mães co-infectadas foram 3,8 vezes mais propensas a transmitir o HCV ao filho. E o aleitamento materno parece não contribuir de modo importante para a transmissão do HCV também. Transmissão sexual. O risco relacionado à transmissão sexual pelo HCV ainda não está completamente elucidado, sendo esse fator de risco um dos maiores controversos da epidemiologia da hepatite C, pelos resultados divergentes observados nos diferentes estudos. E a maior prevalência de infecção pelo HCV tem sido encontrada em pacientes atendidos em clínicas especializadas, em doenças sexualmente transmissíveis, entre os pacientes co-infectados do HIV e o HCV. E os outros fatores de riscos relacionados a hábitos sexuais parecem contribuir também para a maior transmissão do HCV. Entre eles estão maior número de parceiros sexuais, presença de outras doenças de transmissão sexual, como tricomoníase, HIV, AIDS, sífilis e infecção por clamídia. Baixa adesão de uso de preservativos, experiências sexuais traumáticas e homossexualismo masculino também. E além disso, a transmissão de homem e mulher parece ocorrer mais facilmente do que a transmissão de mulher-homem. E apesar dessa evidência, os estudos envolvendo casais monogâmicos demonstram baixo risco de transmissão sexual. E além disso, a possibilidade de transmissão intrafamiliar, por compartilhamento de material de higiene pessoal ou eventual exposição de sangue contaminado. E isso dificulta muito a interpretação dos estudos que avaliam a transmissão sexual do HCV. Vou falar um pouco agora sobre a hepatite aguda C. De uma forma mais resumida, a infecção pelo VHC raramente é diagnosticada na fase aguda. Isto porque a maioria dos indivíduos com infecções agudas permanece sintomática, no caso 70 a 80%, ou com sintomatologia clínica ligeira. E em 20 a 40% dos casos pode ocorrer icterícia, e a hepatite fulminante associada ao VHC ela é muito rara. E a história natural da infecção pelo VHC ela é bem difícil de estabelecer, dado as características silenciosas da infecção. E na maioria dos casos é a ausência de sintomas durante muitos anos, por isso que ela é considerada silenciosa. E na infecção crônica também. E no entanto, a análise de vários estudos prospectivos e retrospectivos também, elas permitem tirar algumas conclusões. E os doentes eles podem ser divididos em 3 grupos. Grupo A, com hepatite aguda, que envolve no sentido da cura, resolução, no caso. Grupo B, portadores assintomáticos. E C, com hepatite crônica. E a resolução da doença é geralmente indicada pela normalização dos níveis séricos da alanina aminotransferase. No caso, a sigla ALT. E uma enzima essencialmente presente no fígado e pela negativação da viremia é o ARN do VHC negativo. E os doentes anti-VHC positivos com níveis normais de ALT são muitas vezes chamados de portadores, enquanto os níveis séricos elevados de ALT e positividade do ARN do VHC apresentam hepatite crônica C. Hepatite crônica C. A hepatite C é a doença responsável por 70% das hepatites crônicas e 40% dos casos de cirrose, segundo dados do Ministério da Saúde.
Essa doença varia em aspectos clínicos e na sua evolução. Alguns doentes podem ser assintomáticos, assim como também alguns doentes possuem sintomas inespecíficos, como fadiga crônica e desconforto referido ao hipocôndrio direito. Agora eu vou falar alguns fatores que promovem a progressão para a hepatite crônica. Consumo de álcool, a idade no momento da infecção, a coinfecção com VIH ou hepatite B, a esteatose hepática, a obesidade e a diabetes mellitus. Algumas considerações globais sobre os doentes com hepatite crônica C. 20 a 30% desenvolve cirrose, em média 20 a 30 anos após o contágio. Uma vez que desenvolvem complicações da cirrose, a taxa de sobrevivência aos 5 anos cai para 50%. A taxa de mortalidade é de 2 a 5% ao ano, devido à hipertensão portal, insuficiência hepática ou carcinoma hepatocelular. Nos doentes com cirrose hepática, o risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular é de 3 a 4%. Aqui a gente tem a imagem de um fígado em vários estágios, né? O primeiro estágio, esse estágio aqui, ele tá com a hepatite crônica. Aqui já evoluiu para uma cirrose. E aqui já evoluiu para o carcinoma hepatocelular. Na grande maioria dos casos, a cirrose ocorrerá como consequência da hepatite crônica, antes de originar o carcinoma hepatocelular. A cirrose hepática isoladamente, independente da sua etiologia, apresenta como uma condição patológica carcinogênica. A cirrose hepática secundária às hepatites crônicas B, C e D apresentam maior probabilidade de transformação maligna, ou seja, de virar um câncer. Diagnóstico. O diagnóstico da hepatite C assenta na identificação do vírus e dos seus anticorpos. De acordo com a figura 4, aí, a gente tem um algoritmo para o diagnóstico da hepatite C. Esse diagnóstico ele é realizado por meio do exame anti-HCV, aí na imagem está anti-VHC, né, mas é questão de língua mesmo, e ele é confirmado por biologia molecular, HCV RNA quantitativo. Vale lembrar que esses exames estão disponíveis no SUS para a população. E a investigação da infecção pelo HCV pode ser feita em ambiente laboratorial ou ambulatorial, em ações de rua ou mediante campanhas em regiões de difícil acesso. A testagem para o anti-HCV realizada em ambiente laboratorial utiliza os testes sorológicos, como os do tipo ELISA, que é o que mostra aí na imagem. E os exames que podem ser realizados fora do ambiente laboratorial são os testes por imunocromatografia de fluxo, mais conhecido como teste rápido. E o anti-HCV ele é um marcador que indica contato prévio com o vírus. Isoladamente, um resultado reagente para o anticorpo não permite diferenciar para a gente uma infecção resolvida naturalmente de uma infecção ativa. Por isso, para o diagnóstico laboratorial da infecção, o resultado de anti-HCV reagente precisa ser complementado por meio de um teste para detecção direta do vírus. Os testes de ácidos nucleicos ou testes moleculares devem ser utilizados para detectar o HCV RNA circulante no paciente. E, assim, eles confirmam, né, a presença da infecção ativa. O teste inicial pode ser realizado mediante a pesquisa de anticorpos para HCV. A pesquisa de anticorpos pode ser feita por meio da metodologia sorológica clássica, tipo ELISA, ou de testes rápidos, como eu tinha falado anteriormente, né? Agora, as meninas vão falar mais detalhadamente sobre outros tipos de diagnósticos. Formas de diagnóstico, como testes imunoenzimáticos e pesquisa viral, são utilizados, né, para diagnosticar a hepatite C. Nós temos sorologias, né, que possuem diversos testes à base de ELISA, quimiluminescência e imunoblot, né? Só que esses testes sorológicos, eles vão dar só uma base inicial de diagnóstico, eles não vão ser diagnóstico definitivo.
Porque testes sorológicos só vão falar se aquela pessoa teve contato ou não com o agente viral. Então, para o diagnóstico definitivo, né, nós devemos fazer uma pesquisa de antígeno, né, através da pesquisa viral, e existem dois métodos, que é através da PCR, né, você vai coletar uma biópsia e fazer a PCR, e você vai conseguir fazer uma pesquisa de antígenos, e tem a forma do ARV viral, que consiste em testes laboratoriais, né, qualitativos e quantitativos, que vão dizer se aquela pessoa foi exposta ou não, e a titulação do vírus naquela pessoa. Então, todas as formas de diagnóstico, elas são precisas para poder você instaurar um protocolo e até mesmo trazer um prognóstico para a pessoa, né? E é importante também esses testes, né, e essa pesquisa para você conferir se o seu tratamento está sendo eficaz. Porque, como nós podemos ver a titulação viral, né, nós conseguimos observar se aquele tratamento está sendo eficaz ou não. Então, ele é bastante importante para o tratamento, para o diagnóstico e para o prognóstico. Terapêutica. Até o momento, gente, não existe um tratamento específico para hepatite C. No entanto, o interferão tem se mostrado um medicamento muito útil no tratamento dessa infecção. Aproximadamente 50% dos doentes com hepatite crônica C melhoram durante o tratamento, apresentando normalização dos níveis de ALT, diminuição do grau de lesão hepática. E entre os parâmetros que se julga ter influência na resposta ao tratamento, inclui-se também a viremia, o genótipo do VHC, a existência ou ausência de cirrose e o tempo de evolução da doença. E a monoterapia com interferão é o tratamento padrão, combinado com interferão alfa e ribavirina. E eles já não são mais relevantes. Mais recentemente, as formas de interferão padrão elas foram substituídas pelos interferões pegylados. O interferão pegylado é um alfa-interferão quimicamente modificado pela ação de uma grande molécula de polietileno, glicol, o que permitiu ultrapassar a grande limitação do interferão padrão, no caso, a sua semivida, que dura apenas 8 horas. E o interferão pegylado ele pode ser administrado apenas uma vez por semana. E a associação dos interferões pegylados à ribavirina foi outro grande avanço terapêutico, que permitiu aumentar a taxa de resposta virológica, sustentada, global, de 40% para 50% a 55%. E essa associação é considerada atualmente a terapêutica de eleição para os doentes com hepatite crônica C, mas no caso que não apresentem contraindicações ao uso desses fármacos. E as contraindicações ao uso do interferão e ribavirina podem ser absolutas ou relativas, não havendo consenso entre os autores. E nessa tabela 1 apresenta isso, essas contraindicações absolutas e relativas ao uso do interferão e ribavirina no tratamento do VCH. Já na tabela 2, são múltiplos e frequentes os efeitos secundários associados à terapêutica com interferão e ribavirina, o que obriga a uma adequada vigilância clínica e laboratorial. E os efeitos secundários associados ao interferão são mais frequentes nas primeiras semanas de tratamento. E a maioria, embora diminua bastante a qualidade de vida, não impede a continuação do tratamento. E nessa tabela são referenciados os efeitos secundários ao uso do interferão e ribavirina. Diagnóstico e avaliação da doença hepática. O diagnóstico e a avaliação do doente baseia-se nas provas de função hepática, principalmente nas transaminases, e na biópsia hepática. Um dos mais importantes testes laboratoriais, em específico em pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C, é a determinação da ALT. A ALT é uma sigla que significa alanina aminotransferase. Tem o doseamento de transaminases, que as transaminases são enzimas presentes dentro das células do nosso organismo e são responsáveis pela metabolização de algumas proteínas.
As duas principais aminotransferases são a TGO, que significa transaminase glutâmica oxalacética, e a TGP, transaminase glutâmica pirúvica. Essas enzimas estão presentes em várias células do nosso corpo e ambas apresentam-se em grande quantidade nos hepatócitos, no caso nas células do fígado. Toda vez que contenham TGO e ou TGP sofrem lesões, essas enzimas vazam para o sangue, aumentando a sua concentração sanguínea. Portanto, é fácil entender por que as doenças do fígado que cursam com lesão dos hepatócitos cursam com níveis sanguíneos elevados de TGO e TGP. Esse doseamento de transaminases tem, no entanto, algumas desvantagens, como a escassa correlação entre os níveis da ALT e a gravidade da hepatopatia, e o fato de se poder observar um padrão flutuante de transaminases, ou mesmo transaminases normais, não traduzindo a verdadeira progressão da doença ou aparecimento de cirrose. A realização de uma biópsia hepática ela é recomendada e está protocolado realizar antes do início do tratamento. A avaliação histológica é o método Gold Standard, no caso, para determinar a atividade da doença e o seu prognóstico. É ainda um dos critérios de decisão terapêutica e permite detectar ou excluir outras lesões. No entanto, não é obrigatória a sua realização antes do início do tratamento e alguns autores recomendam a biópsia apenas no caso em que não há resposta sustentada à terapêutica. Prevenção. Ainda não há uma vacina contra o VHC até então. A investigação nessa área continua em curso, mas a elevada taxa de mutagenicidade do vírus tem atrasado esse processo. E na ausência de uma vacina e de uma profilaxia pós-exposição eficaz, devem ser tomadas todas as precauções para prevenir por outros meios, já que não tem a vacina. Prevenir a transmissão da infecção, né? E as medidas preventivas têm como um objetivo a redução da incidência da infecção e a diminuição dos casos de hepatite aguda e crônica, com consequente redução da cirrose hepática e do carcinoma hepatocelular. A principal medida para impedir o contágio da hepatite C foi a introdução do rastreio dos doadores de sangue. E aí, a partir de então, praticamente desapareceu a hepatite C pós-transfusional. E, presentemente, as fontes de infecção mais importantes são as trocas de seringas entre toxicômanos intravenosos, cerca de 68% dos casos, e com muito menor significado a transmissão sexual, a picada acidental e a transmissão materno-infantil. E certas práticas, como a tatuagem, piercing, acupuntura e tratamentos dentários, são potenciais fontes de contágio, se não forem usados materiais descartáveis ou se os instrumentos não forem devidamente desinfectados. E a identificação de indivíduos infectados é o principal objetivo dos programas de prevenção. Assim, é aconselhável a realização do teste para hepatite C aos indivíduos que usaram drogas injetáveis, que receberam transfusões de sangue ou transplantes de órgãos, que tenham evidências da doença hepática ou estejam em programas de hemodiálise, e as crianças nascidas de mães positivas. E embora seja recomendável a pesquisa de vírus dos cônjuges dos doentes, muito raramente se encontra evidência de infecção, o que aponta para a raridade da transmissão por via sexual e questiona a necessidade do uso do preservativo nas relações monogâmicas. Agora algumas informações para a conclusão do nosso trabalho. A hepatite C é atualmente uma das causas mais comuns da doença hepática crônica em todo o mundo. Evidências sugerem que a maioria dos casos no Brasil estejam nos indivíduos com idade superior aos 50 anos. E, no entanto, com a importante diminuição da transmissão relacionada à transfusão de hemoderivados, o papel do compartilhamento de material contaminado por usuários de HIV vem crescendo e pode ser responsável por um número significativo de casos, especialmente entre os mais jovens. E os estudos com metodologia adequada, visando o conhecimento de prevalência da hepatite C, bem como os fatores de risco para sua aquisição na população brasileira, elas são muito necessárias, para que as medidas de controle e a alocação de recursos para combater a infecção pelo HCV sejam implantadas da forma correta.
E uma ação eficaz, globalmente, uma ação eficaz contra a hepatite C, supõe uma intervenção a todos os níveis. É necessário conhecer e dar a conhecer as formas de transmissão do vírus, intensificar a política de rastreio e prevenção, nomeadamente através do programa de troca de seringas, na verdade. Aumentar a eficácia dos tratamentos, conseguir desenvolver uma vacina, que no caso é 100% importante. Enfim, os hábitos adquiridos para a prevenção da SDA talvez possam contribuir para travar a epidemia, mas enquanto não diminuir a própria toxicodependência, o problema vai manter. E só uma verdadeira educação para a saúde pode resolver em definitivo os problemas de saúde. Dessa forma, agora a gente finaliza o nosso trabalho sobre hepatite C. Esperamos que todos tenham entendido, né? Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição. Muito obrigada e boa noite.